Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por nos acordar em segurança, obrigado porque estamos bem e obrigada porque temos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre Ti e sobre as coisas que o Senhor fez lá no passado e que o Senhor faz ainda hoje. Cuida de nós, abençoe o estudo dessa manhã, abençoe o Tadeu, em nome de Jesus, amém. Então, galera, esse é o Tadeu e ele vai falar com a gente sobre o capítulo de hoje, que é o capítulo 33. E ele começa meio falando sobre a organização do povo, como que era lá. Conta pra gente. Bem, a organização do povo era uma organização muito boa, simples e eficiente. Veja que a Bíblia diz que o acampamento do povo de Israel era muito organizado. O templo, ao redor do templo, os levitas e os sacerdotes, e então, atrás e ao redor dos levitas e sacerdotes, as demais tribos. Então, existia já uma configuração espacial, uma configuração geográfica, que mostrava que o centro do acampamento do povo de Israel era mesmo o tabernáculo de Deus. Né? Deus morava ali. Olha que Deus pessoal. Sabe, eu fico vendo que, como Deus é pessoal, né? Sabe, quando Deus criou o ser humano, ele chega pertinho e sopra. Existe alguma pessoalidade maior? Existe uma proximidade maior? Ele olha e sopra. Gente, é muito pessoal, é muito próximo. Deus é um Deus próximo. No acampamento do povo de Israel era a mesma coisa. Então, Deus diz assim, olha, vocês vão fazer um tabernáculo para mim e eu vou morar com vocês. Que segurança, não? Que Deus, né? Mas como que funcionava? E aconteceram uns BOs no meio do caminho. Conta pra gente aí o que que rolou nesse capítulo, que rolou treta. Sempre rola treta no povo de Israel. Conta pra gente. Olha, quando bota gente junto, parece que não. Exato, fica complicado. Bom, primeira coisa era a quantidade de pessoas que saiu do Egito em direção à Terra Prometida. A Bíblia fala de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então vamos fazer uma conta razoável aqui. 600 mil homens. Numa população, a quantidade de homens e mulheres é praticamente a mesma. Coloque-se então mais 600 mil mulheres. 1 milhão e 200. Quando não tem mais mulher, né? Isso quando não tem mais mulheres. Veja, pelo menos 1 milhão e 200 mil adultos. Coloque mais pelo menos uma criança para cada homem, uma criança para cada mulher. Então você tem mais 1 milhão e 200. Então são 2 milhões e 400 mil pessoas. Muita gente. Ora, sinceramente, para a gente que está aqui em Brasília, isso é quase o tamanho do Distrito Federal. Certo? O Distrito Federal tem aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então o povo hebreu que sai do Egito em direção à Terra Prometida, Canaã, é um povo de mais ou menos 2 milhões e 400, talvez 2 milhões e 500 mil pessoas. É tipo uma cidade inteira viajando e acampando. No meio Que do não é um. Exato, complicadíssimo. em um lugar nenhum, mais ou menos assim, né? Então eles saem do Distrito Federal andando de um lugar para outro, certo? Bom, o que acontece nesses capítulos 10, 11 e 12 de Números? Muito interessante. Olha, esses capítulos de Números, aliás, o livro todo é muito cheio de eventos. Mas esses 3 capítulos falam de 2 coisas centrais. A reclamação e a inveja. Mas vamos por partes, certo? O povo hebreu estava no pé do Monte Sinai. Tudo o que tinha acontecido no Monte Sinai. E veja, não apenas a entrega das tábuas da lei, mas veja o rolo da idolatria que aconteceu com o bezerro de ouro ali ao pé do Monte Sinai. Isso foi muito, muito significativo. E depois toda a manifestação de Deus cuidando do povo. Quando, por exemplo, Moisés subiu e ficou com Deus tanto tempo lá em cima, e depois, quando Moisés desce, a face dele brilhava por causa que ele tinha tido um encontro pessoal com Deus. Então, todos os eventos do Monte Sinai foram muito significativos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que havia trombetas. Né? Bom, eu toco trompete, tá ali guardadinho, estou vendo aqui. Havia 2 tipos de sinais. Quando 2 trombetas tocavam e quando uma trombeta tocava. Eles entendiam lá os sinais. E então, quando tocavam as 2 trombetas, era a hora de levantar acampamento e andar. Tá certo? O povo não queria sair do Sinai. O povo associou muito o Monte Sinai à presença de Deus. Claro,
Claro, né? Claro. Então o povo não queria sair, mas saiu. Mas saiu. O povo, então, ouviu as trombetas, levantou acampamento e o povo saiu. Saiu andando, saiu andando. O povo saiu andando do pé do Sinai até uma cidade chamada Cádiz Barneia. Certo? Cádiz. Uhum. E era uma viagem curta para um povo do tamanho do Distrito Federal, praticamente, né? Era uma viagem de 11 dias. Pensa aí, 10. Você já tinha andado tanto tempo, velho. Gente, né? O que era isso? Mais um pouco aqui, mais um pouco ali. Fato é que era uma viagem de 11 dias. Olha só isso. O povo se levanta, não queria muito não, né? Sair do Sinai, como a gente já falou, mas o povo se levanta e começa a andar. Quando eles começam a andar do Sinai em direção a Cádiz, a paisagem muda muito. Eles levantam o acampamento e eles olham. Tudo bem, eles estavam no deserto, não era nada fácil, evidentemente. Mas eles estavam com a proteção de Deus ali. Quando, entretanto, eles se levantam e andam em direção a Cádiz, a paisagem muda para montes muito altos e escuros. De longe, uma ideia de desamparo, uma ideia de perigo. E o povo não estava preparado para aquele tipo de caminhada. Não estava. O povo tinha sido escravo no Egito, tudo bem, durante 400 anos. E sabe que, só um parênteses aqui, Lohara, eu não sei se eu posso fazer um parênteses nessa história, mas Pode fazer um parênteses, você que manda. que é isso? Sabe que a escravidão é uma coisa terrível, né? O escravo não é dono do seu corpo, não é dono do seu tempo e não é dono da sua vontade. Esse é o problema. Alguém manda no escravo. E isso é uma condição humana terrível. Deus não criou o ser humano para isso. Quando o povo de Israel estava, então, no Egito, era um povo escravo. Não era dono do seu corpo, não podia guardar o sábado. Não era dono do seu tempo, não podia guardar o sábado. Não era dono da sua vontade, não podia guardar o sábado. Mas não só isso, tinha que comer o que tinha. Tinha que comer o que sobrava. Tinha que comer a hora que dava. O trabalho era forçado. E tudo mais que a gente vê associado a uma situação terrível como aquela. E agora não, agora eles estavam andando em liberdade. Eles não estavam acostumados a andar em liberdade. Então, fecha o parênteses, né, da escravidão e voltamos para a caminhada. Apesar de ser no deserto, eles estavam em liberdade. Veja como é que... Você se lembra, Lohara, como começa os 10 mandamentos? Diz assim, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da Sim. servidão. Certo? Então Deus está dando a lei da liberdade. Por quê? Porque eles estão em condição de liberdade agora. E porque a lei é uma lei que nos traz liberdade, além de nos trazer a paz. O povo começou a caminhar, viu as montanhas lá longe. As montanhas pareciam escuras e não estava fácil. O povo não estava acostumado a viver caminhando. E no terceiro dia as reclamações começaram. Aí perigo e começou o rolo aí. O capítulo 11. O capítulo 11 é isso. O capítulo 11 de Números, olha, é uma reclamação generalizada. A reclamação. Sim. E para onde? Bom, primeira coisa, quem começou a reclamação? A Bíblia diz isso. É uma frasezinha, às vezes pequenininha, mas está lá. Quem começou a reclamação no povo de Israel? Não foram os israelitas. Quem foi? Foi a turma do Egito, os egípcios, que De novo a turma do Egito dando problema. No bezerro deram problema, e aí de novo. pois é, a turma estava lá, né? Sim. O povo egípcio, os egípcios que acompanharam ou que acompanhavam o povo hebreu, foram eles que começaram a reclamação. É, sabe que eles ouviram a voz de Deus lá durante as pragas. Eles entenderam que era verdade a mensagem de Deus dizendo: olha, quem não estiver dentro de uma casa cuja porta esteja pintada com o sangue do cordeiro, quem não estiver dentro da casa e quem não participar do alimento do cordeiro, dos pães asmos e das folhas verdes escuras e amargas, a praga virá sobre essas pessoas. E eles acreditaram. Ora, eles creram. E o justo viverá pela fé. Eles creram. Eles creram. Tudo bem, não só creram. Teve gente que entrou por medo. Por medo nunca é bom. A religião de nunca funciona bem por medo. Jesus nos chama para aceitá-lo livremente. Jesus faz convite para a gente entrar para ele para liberdade.
pela nossa vontade convertida. Mas alguns entraram por medo. E, independentemente do motivo, eles foram preservados da 10ª praga. E aí foram preservados da 10ª praga e acompanharam. E nesse momento, da saída do Sinai em direção a Cádiz, eles começaram a reclamação sobre o quê? Sobre a liderança de Moisés. Esse foi o ponto. Esse foi o ponto. E começaram a dizer, esse velho... Bom, veja só, Moisés já tinha 80 anos, talvez 81 ali, né? Hum. E esse velho, ele não sabe liderar. E começaram a reclamar exatamente da liderança de Moisés. Ora, gente, peraí. Não foi Deus que escolheu Moisés? Foi. Foi Deus que escolheu Moisés. Deus falou, vai ser ele. Eu o preparei. Então, ele era o escolhido do Senhor. E aí, mesmo assim, mesmo conhecendo a bondade de Deus e a sua justiça, os reclamadores começaram a falar mal do Moisés e atacar exatamente o jeito que Moisés conduziu o povo. Muito bem. Agora, isso era um ataque, uma reclamação infundada, gente. Não era certo isso, não. Você vê, Moisés andava no passo das crianças. Ou seja, ele andava bem lentamente, ele não forçou nada. Quantas coisas eles presenciaram pela liderança de Moisés. O governante de Israel era Deus. Mas o administrador aqui era Moisés. E eles quantas coisas viram, né, baseadas pela administração e liderança de Moisés. Bom, a reclamação então começou com eles e incidiu sobre a liderança de Moisés. E eles disseram que tá difícil de caminhar e esse maluco desse velho doido aí, sei lá o que eles diziam, tá tirando a gente para comer essa comida sem graça. Esse maná. Eu tô com saudade das carnes do Egito. Ali tinha peixe de graça, apesar de uma situação de escravidão, tinha peixe de graça. E eles reclamavam do maná. Agora, gente, espera um pouquinho. A Bíblia diz que durante os 40 anos da caminhada no deserto, as roupas das pessoas não se desgastaram. As sandálias não se corroeram. Não tem notícia nenhuma de gente morrendo fraca no caminho. Quem morreu foi por desobediência. Mas não... Quer dizer, eles não passaram fome, não passaram necessidade, nada. Não. Estavam no meio do deserto. Estavam no meio do deserto. E aí está o milagre de Deus, Lohara. Como é que Deus preserva um povo do tamanho do Distrito Federal andando no meio desse deserto? Todo dia, aliás, 6 dias da semana caía o maná. Na sexta-feira caía a porção dobrada, as pessoas pegavam para si e era suficiente. E todo mundo foi aprendendo que não precisava pegar mais do que a sua porção diária, porque Deus nos sustenta dia a dia. Esse é o ponto. Na sexta-feira caíam 2 porções e eles pegavam porque Deus não mandava sábado, porque sábado é o sábado santo do Senhor. Muito bem, você conhece a história. O fato é que eles reclamavam de quê? De carne, apetite. E isso é uma lição. Deus deu o maná dizendo, olha, isso aqui vai sustentar vocês bem. É a comida certa, adequada para andar no deserto. E tem mais. Esses nutrientes que tem nessa comida fui eu mesmo que preparei. Eu conheço vocês, eu criei vocês, conheço. Vocês são minha criação. E eu também criei. Eu que criei todo o mecanismo ali, eu sei que vai funcionar. Vai funcionar. Não precisa ter medo. Vai dar certo. Criou a gente, criou os alimentos. E ele disse, olha, o maná é a melhor coisa para vocês. Vai por mim. E o povo foi indo. Mas aí eles começaram a murmurar, por quê? Por causa da distância até Cádiz, porque não estavam preparados. Gente, e reclamação é terrível. Tem uma passagem aqui, uma frase muito interessante, aqui no capítulo 33, na página 251. Logo no início aqui, que diz assim, a murmuração dos israelitas se transformou em rebelião. Ah, que coisa, esse é o problema. Gente, uma frase antes, que aqui na 250, dizendo o povo exige carne, tem uma frase assim, o descontentamento é contagioso. Ou verdade, o descontentamento é contagioso. Da mesma maneira que a alegria contagia, a gente vê manifestação de alegria, a gente começa a rir junto e tudo, mas o descontentamento é contagioso. E esse descontentamento levou a reclamações. E essas reclamações levaram a uma rebelião.
O que é rebelião? É simplesmente não querer mais a autoridade de Deus na vida da gente. Isso é rebelião. E aí eles se transformaram de reclamadores para rebeldes. E pediram carne. E Deus mandou carne. Você lembra da quantidade de carne? Uma, Mandou uma quantidade bem razoável, assim, de olha, carne, né? quantidade Bem... razoável. A Bíblia diz que Deus mandou codornizes na altura de 90 centímetros do chão para cima, 90 centímetros. E mais, que extensão? Era tanta a extensão que as pessoas iam encontrar essas codornizes se andassem até um dia. Em um dia de caminhada, para qualquer direção, tinha codorniz. Olha que coisa. Era comida. Quer carne? Pega carne. Toma aqui sua carne. E Deus mandou 90 centímetros de altura numa distância de um dia. Eles comeram tanto e guardaram o que sobrou, eles secavam e tudo, que essa comida foi suficiente para um mês. Olha a diferença. O projeto de Deus era o maná, que era colhido todo dia, em uma porção suficiente e adequada, e com um gosto que não despertava as paixões sensuais, diz Ellen White. O que são as paixões sensuais? São as paixões do sentido. Não é somente ligado a sexo. Não. Paixões sensuais são as paixões sensoriais dos 5 sentidos. Esse alimento, o maná, não despertava isso, mas mantia o povo em integridade. Gente, movimentar um povo do tamanho do Distrito Federal, nesse tempão, não pode, a gente não pode arriscar, sabe? E uma das paixões sexuais mais terríveis que existem é a violência. Imagina se esse povo começasse a se bater, se quebrar um ao outro, sabe? Imagina o que ia virar esse povo caminhando de um lugar para o outro. Então, o maná foi também designado, foi também criado como um alimento que, além de ser bom, né, tinha gosto, cheiro, né, de mel, além de ser completamente adequado, suficiente, ele também tinha a característica de manter o povo moralmente bem. E aí Ellen White chama a atenção da gente para a relação entre o que comemos e o que somos. E essa relação é fundamental. A gente pensa que esses temas são simples, o mundo anda tão sofisticado, mas veja como Deus sabe exatamente os temas que são importantes para nós. A relação entre o que comemos, quanto comemos, quando comemos e o que somos, ou quem somos. Isso é uma outra lição, além da lição de dizer que a reclamação é contagiosa, terrível, e sai pegando todo mundo, sai contagiando e todo mundo passa a reclamar. Ele também fala sobre a comida. E a reclamação, então, se transformou em rebelião. E tem mais um detalhe. Não para aí. Sabe que apareceu uma outra coisa na história. Moisés, quando viu aquilo, orou a Deus. Ai, e a oração de Moisés não foi fácil. A oração de Moisés para Deus naquele momento foi quase uma queixa. Quase, não foi. Mas estava duro para Moisés. E ali, então, a esposa de Moisés, chamada Zípora, vai até seu pai, Jetro, e diz: pai, teu genro, né, meu marido, está muito sobrecarregado. Ele precisa de ajuda. Todo mundo só reclama, só reclama, só reclama. Não tem uma notícia boa nesse povo, é só reclamação. Tá difícil. Ele precisa de ajuda. E então, Moisés institui os 70 anciãos. 70 homens de boa qualidade física para resistir a essa caminhada. Homens que eram tementes a Deus. Então eles olhavam a vontade de Deus acima de tudo. Homens que sabiam e compreendiam a necessidade do povo, porque eram homens do povo. Então eram pessoas sensíveis. E homens também muito inteligentes no jeitão do povo, na cultura do povo. Que sabia, né? Aquele ali é espertinho, eu conheço esse tipo de reclamação, não vem com essa não. Não, aquele pedido está certo. Então, eles sabiam, eram pessoas preparadas. Eram 70. Então, Moisés foi muito auxiliado. Mas mesmo assim, a escolha dos 70 deu problema. A gente vai ver lá na... Lógico. Porque chegou um momento que
eles subiu para a cabeça, conhece essa expressão? Subiu para a cabeça. Eles foram escolhidos por Deus assim pela sua humildade e o seu preparo, a sua condição. E daqui a pouco começaram a se achar os tais. Eu sou um dos 70, tem que me consultar. Péssimo. Terceiro tema, né? Quer dizer, a gente falou de dois, mas na verdade são três. O primeiro tema é a reclamação, que a reclamação é contagiosa e essa reclamação virou rebelião. Olha o perigo da reclamação. Hum, Sempre é contra o tipo de liderança. Não tem jeito, não tem jeito. Então tá, essa foi a primeira coisa. Reclamação que vira rebelião. Reclamação contra a liderança. Segunda lição, a comida, existe uma forte associação entre o que comemos, quanto comemos, quando comemos e o que somos. Forte associação. sim. E o terceiro tema foi a inveja. Havia no povo de Israel dois irmãos, chamados Miriam, uma moça, e Arão. Muito bem. O Arão era mais conhecido porque o Arão era o sacerdote daquele povo todo. Tudo bem, era o sacerdote. Mas foi o Arão que causou aquela idolatria toda no pé do monte. Sabe? Exatamente. Peraí. Ele é o sacerdote, ele que está inventando esse negócio de bezerro de ouro para acalmar, para tranquilizar o povo? Não, gente. Nem sempre podemos dar ouvidos ao povo. Nem sempre os pedidos do povo são corretos, gente. Não é também assim. Claro, temos que atender, temos que cuidar. Claro, os líderes cuidam, os líderes zelam, os líderes vão mantendo o bom andamento, né, da vida em comunidade. Tudo bem, mas nem sempre os pedidos são corretos. E os pedidos do A povo. voz do povo definitivamente não é a voz de Deus. Não, a voz de Deus estava no Sinai, lá em cima. Exato. Entrega as tábuas para Moisés. Aí, tudo bem, então Arão era mais conhecido. O sacerdote é mais engraçadinho. Foi ele que causou o rolo ali embaixo, ou ele permitiu, né, o bezerro de ouro. Ele tinha uma irmã chamada Miriam. E Miriam era uma moça muito talentosa, especialmente na música e na poesia. E a gente hoje não leva a música assim. Bom, eu levo, né? Mas eu digo assim, de modo geral, a música não está com essa bola toda, né? O pessoal parece que tem mais coisa para fazer. Mas a música era alguma coisa tão importante que a música era uma das disciplinas na escola dos profetas, a escola criada por Samuel. É, só tinham 4 disciplinas, uma delas era a música, a outra era a lei de Deus. E existem outros. Mas o que importa aqui é que a Miriam era muito versada em música e poesia. Foi ela a responsável por ensinar as mulheres de Israel a dançar bem. A dança em louvor a Deus. Então não era incomum encontrar ali nas praias do Mar Vermelho a Miriam ensinando a dança de louvor a Deus. Não era raro encontrar Miriam ensinando as moças na arte da poesia. Gente, e a vida tem que ter beleza. Deus é um Deus Sim. de beleza. Então, a música boa, a poesia, essa beleza, a dança em louvor a Deus, tem que ter. A vida é assim. A vida bonita é assim. Deus criou isso. E o que existe de bom nisso, temos que fazer, temos que preservar. E ela era uma moça muito versada nisso. Só que, quando Moisés escolheu os 70, Moisés não consultou nem Arão, nem Miriam, os irmãos. Aí o ciúme, não me consultou, porque eu sou isso, eu sou aquilo, tinha que ter me chamado, ninguém me perguntou o que eu achava. A gente é assim. Ai, que natureza. Eu vejo claramente isso acontecendo no meio da gente, assim, claramente. Consigo ver, assim, E se a gente com facilidade. mesmo já tem estado no lugar de Miriam e de Arão? Exato. Pô, gente, a gente precisa muito de Deus. E, bom, e aí, eles ficaram, não me consultaram, não me perguntaram, não falaram nada. E o ciúme chegou. Porque o Moisés, então, não tinha perguntado para eles sobre a escolha dos 70. Tá bem. O ciúme chegou. Quando o ciúme chegou, como eles também reclamaram. Tudo ao redor de reclamação. Lá vai outra reclamação. Sabe o que eles pediram? Foram até Deus e pediram dom profético. Deus, queremos o dom profético. Gente, é Deus que distribui dons.
Para uns ele para outros ele chama para profetas, para outros ele chama para mestres e professores, e vai distribuindo os dons, de acordo com os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. É Deus que distribui os dons. Mas eles foram lá e disseram, Deus, queremos o dom profético. Sabe o que Deus disse? Tá bom, vou conceder a vocês o dom profético. E Deus concedeu. Veja só, Deus concedeu o dom profético a eles. Mas Moisés era a pessoa que Deus tinha escolhido. Por algum motivo, motivo que só Deus sabe, esses motivos dessas escolhas de Deus que nós olhamos e aceitamos, porque Deus é quem escolheu, então ele tem razão. Ele tinha escolhido Moisés. Moisés também tinha o dom profético? Sim. Mas Deus falava face a face com Moisés, pessoalmente. Então, Deus concedeu o dom profético para Miriam e para Arão? Sim. Mas Deus continuava falando face a face, era com Moisés. Agora tem mais uma coisa, aí pegou. E aí o último evento dessa história, eu acho que já está na hora de terminar. Estou falando demais aqui, desculpa. Tá no tempo, tá no tempo. Desculpa, me segura aí. Que é o seguinte, Miriam, não satisfeita, continuou sua reclamação. E reclamou. Deus falou, Miriam, as coisas não são assim. Tenha paciência. E ela continuou reclamando. E ela ficou leprosa. A pele dela parecia branca. E a pior doença que já existiu nesse mundo, especialmente para o povo de Israel, era a lepra. E ela ficou leprosa. E ali ela viu. E Arão viu também. Arão não ficou, ela ficou. Mas a lepra da sua irmã o tocou profundamente. E ele aprendeu a lição. E ele se ajoelhou, se lançou em terra e orou a Deus e pediu perdão pela sua soberba. Pediu perdão pela sua inveja. Pediu perdão pela sua reclamação. Pediu perdão pela sua justiça própria. Mas Miriam não foi curada. Sabe quando ela foi curada? Quando Moisés orou. Moisés pediu a Deus que ela não morresse daquela doença. E Deus atendeu e curou Miriam. Claro, pelas leis de saúde da organização do povo, ela precisou ficar fora do acampamento por 7 dias. Não para evitar contaminar outras pessoas, mas para que ela não pegasse também. Imagina um Distrito Federal vivendo com uma pessoa que está com a saúde frágil. Ela precisava ficar lá fora do acampamento para que ela se recuperasse. E ali, então, esse evento aconteceu. E eles viram a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas viram também a justiça de Deus. Lohara, essas são as grandes lições dos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Números. E foi isso que Ellen White nos descreveu tão bem no capítulo 33 dos Escolhidos. Lindo, muito bonito. É muito bonito ver a paciência de Deus, mesmo quando parece que ele tá meio estressado e tal, mas mesmo assim ele tá sendo paciente e misericordioso e querendo ali o nosso melhor. Tadeu, você pode fazer uma oração para a gente concluir? Claro. Bondoso Deus, muito obrigado pelo registro de todos esses episódios no livro de Números. Muito obrigado pelas lições que tu nos ensinas, especialmente a lição de que as reclamações viram rebelião rapidamente. De que reclamação é contagiosa, a gente não deve reclamar, a gente não deve fazer essas coisas. Muito obrigado pela clareza do mal que é a reclamação. Muito obrigado também pela lição, Senhor, que da forte associação entre o que comemos, quanto comemos, quando comemos e quem somos. Muito obrigado por isso. Ajuda-nos, Senhor, a ficar perto da tua alimentação original, do plano que tu tens para nós. Tu que conheces tanto, tu que conheces tudo, tu que és o nosso Criador. Obrigado também pela lição, Senhor, de que a inveja não é boa. Vimos nesses capítulos que a inveja causa um mal terrível. E faz-nos humildes, Senhor. Dá-nos contentamento. Nós recebemos tanto de Ti e temos somente gratidão pelo que recebemos. Faz-nos cada vez mais humildes, andando contigo dia a dia. É o que te pedimos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.